Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nada na Escritura foi escrito por acaso, de modo nenhum. Devemos entender que Deus usou homens propositadamente, dentro do contexto deles, para nos revelar aquilo que Ele quis que nós conhecêssemos, é exatamente o que Ele quis revelar. A gente pode ver isso, por exemplo, quando o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30, diz: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Observe que houve uma seleção de fatos, dos milagres, das palavras do Senhor Jesus, com um propósito específico. Paulo também chega a contar, lá em 1 Coríntios capítulo 10, que o que foi revelado para nós visava, inclusive, os nossos dias. Ele diz no versículo 11, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa e de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ou então, há um propósito. Quando nós olhamos então para o Salmo 64, entre outros salmos de Davi, as experiências de Davi, elas têm um propósito divino dentro da revelação. Ou seja, não foi por acaso que Deus tanto escolheu Davi, dentro desse propósito redentor, se tornou um dos participantes da genealogia do Messias, e um importante, inclusive, participante. E também podemos mencionar que a sua história sofrida, suas lutas, suas angústias, também fazem parte desse propósito divino. É interessante que Davi, em suas orações, ele vai mostrar, expressar como Deus agia na vida dele com graça e como ele poderia então descansar e confiar no Senhor. Em Salmo 64, que é o salmo que nós estamos vendo, Davi outra vez ora ao Senhor, né? Ouve, ó Deus, a minha voz. E apresenta seu clamor ao Senhor, porque os maus, eles maquinam o mal, planejam o mal, se organizam para fazer mal a alguém e depois agem de acordo com esse mal. E nós vimos isso ontem, tanto a maldade verbal quanto a maldade em ação, a prática dela. Mas Davi confia do Senhor de tal modo que Davi lança tudo diante do Senhor. Isso para nós é muito importante estarmos ouvindo e vendo, porque Davi experimentou exatamente aquilo que ele está nos ensinando, que Deus age em favor daqueles que esperam por ele. Versículo de 7 em diante, terminando o Salmo 64, nos diz assim: Mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos. De sarte serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. Todos os que se veem meneiem, os veem meneiem a cabeça, e todos os homens temerão, e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor, e nele confia. O de reto coração, todos se gloriam. Veja que Davi mostra uma confiança tão grande no Senhor, que sabe que o próprio Deus é quem vai agir em defesa de Davi. Essa confiança de Davi nos é revelada para nos exortar a ter igual confiança no Senhor. Você confia no Senhor sabendo que Deus vai agir a seu favor, que os homens maus que maquinam o mal e que fazem o mal vão ser destruídos, porque Deus, obviamente, se desagrada deles. Você confia nisso? Deve confiar. Nós encontramos lá em Apocalipse o Senhor nos revelando que no final, mesmo que o mundo todo se volte contra o povo do Senhor, ele diz que quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto, seduzir as nações e, diz assim, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Então veja, eles maquinaram o mal, foram atrás de fazer o mal contra o povo do Senhor, mas o Senhor peleja pela sua igreja. E a gente precisa sempre lembrar isso. Porém, fogo do céu os consumiu. Ou seja, mesmo que a igreja fosse incapaz de se defender, sim,
Não tem condições, imagina um monte de gente contra o povo do Senhor, que é sempre um número muito inferior comparado com o número de pessoas que Satanás termina arrebanhando. Imagina essas pessoas todas e a igreja ia se defender como? Né? A igreja, ela luta, ela não desiste, ela persevera, mas a igreja, ela precisa do auxílio de Deus, porque ela é pequenina comparado com o tamanho do mundo que jaz no maligno. Então, Deus vai lá e age em favor da igreja, como com Davi. Davi era um homem, ainda que tivesse alguns a seu favor, como fiéis, valentes, ele era em pouco número comparado sempre com o número dos que vinham atrás dele. Saul moveu um exército grandioso contra Davi e Davi tinha que fugir com um número insignificante. Por quê? Porque o mundo sempre tem um número maior, mas o Senhor defende o seu povo. Isso é importantíssimo para que nós descansemos. Quando você tem a convicção, o Senhor vem ao nosso encontro para nos defender. O que você faz? Você descansa mais o coração. Não é relaxar, não é se acomodar, não é simplesmente ficar sem fazer nada e baixar a guarda, como muitas vezes na história o cristianismo fez, deixando inclusive o inimigo entrar. Não é isso. É simplesmente continuar perseverando, se dedicando, mas confiando. Por quê? Por exemplo, Isaías 64:4, que de vez em quando nós lemos, diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. Não existe outro Deus. Satanás pode até querer ser adorado, pode querer ser um ídolo para as pessoas, pode aparecer N deuses, homens que querem ser idolatrados e outras coisas mais que os homens possam estar venerando. Todavia, existe um único Deus. Significa que então nós estamos diante dele. E este, que é o único Deus, trabalha para aquele que nele espera. Senhor, os nossos inimigos são em grande número, mas Senhor, tu és Deus, o Senhor nos criou e é em ti que nós confiamos. Portanto, nós entregamos como Davi os inimigos nas mãos do Senhor. Senhor, olha para aqueles que planejam mal e para aqueles que fazem o mal, para destruir-nos, Senhor Deus. Olha para aqueles que maquinam o mal e fazem o mal, porque, Senhor Deus, nós só temos a Ti. Ao contrário deles, e essa é uma lição importantíssima em Davi, ao contrário deles, nós não maquinamos o mal, nem fazemos o mal. Nós olhamos para Deus e dizemos: ó Senhor, Tu és o nosso escudo, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia e tribulação. Então nós clamamos a Deus, esperamos em Deus, colocamos a vida nele, porque Ele age. E de tal confiança que nós apenas esperamos que o Senhor haja em favor daqueles que se entregam a Ele, confiam que Ele é suficiente. Lembre-se, então, que toda a história de Israel testemunha este agir de Deus. Testemunha em suas inúmeras vezes em que Deus venceu a batalha pelo seu povo, a tal ponto de chegar um dia em Josué e Deus parar todo o sistema solar, para tudo, para que a criação assistisse à vitória de seu povo sobre os inimigos dele, o povo de onde viria o Filho de Deus. Então, observe que Deus realmente está em ação. E como Davi, precisamos confiar, entregando nas mãos do Senhor, para que apenas glorifiquemos a Deus, porque o justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. Eles esperam em Deus e se alegram em ver o agir de Deus. Isso mostra confiança. Davi tinha certeza de que Deus agiria em favor dele, porque Deus era o seu Deus e Davi confiava nele. Então confie no Senhor também. Não importa o tamanho do mal, nem o número dos inimigos. Não importa o que eles façam, falem, não importa. Continue confiando no Senhor, entregando. Deus, eles maquinam mal contra nós. Eles planejam e fazem mal.
Ó Deus, olha, ouve, age, descanse. Para o coração não ficar ansioso, para descansar. Enquanto isso, faz o que Davi fazia, foge. Foge dos que maquinam mal, para que você possa seguir com o Senhor, descansando no Senhor, enquanto espera no Senhor. Porque com certeza o Senhor agirá em favor do seu povo. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Colocamos sempre diante de ti tudo, sempre. Porque o Senhor é o nosso Deus, e é gracioso, é bondoso. Sabemos que não ages porque merecemos, não. Nós não merecemos nada. Mas o Senhor age para glorificar o teu nome e mostrar que o Senhor é o Deus de toda a terra, o justo, o juiz que julga todas as pessoas e que também é o Redentor, bondoso, misericordioso, gracioso para com todos aqueles que creem e confiam em ti. Ajude-nos, Senhor Deus, a viver em ti e para ti. Receba a nossa gratidão por tudo e abençoe-nos, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.